mudou a hipnoterapia na nossa vida? Uhum. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando então mais uma segunda-feira aí de carnaval, mas estamos aí conversando um pouquinho sobre hipnose. O que a hipnose pode nos trazer aí de benefícios, né, na nossa vida como um todo. E aí a gente tem alguns compartilhamentos do que aconteceu conosco, por que nós chegamos aonde nós estamos, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, por que a gente faz lives, o porquê que a gente faz esse trabalho, por que a gente faz esse, enfim, como até a gente diz aqui, a gente transforma vidas. Então, desejo aí uma boa noite à Érica, uma boa noite ao Wagner, e fiquem à vontade para dar o seu boa noite aí inicial. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Wagner. Opa, boa noite. Eu achei que tu fosse dizer mais alguma outra coisa. Bom, boa noite, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece aí, participei de algumas lives aí, mas meu nome é Wagner Souza e é mais uma vez um grande prazer estar aqui partilhando um pouco aqui do conhecimento que a gente tem ali, do que a gente pode agregar e ajudar, né, nas pessoas aí. Tá sem som, Nelito. Vamos lá, então. Estamos, eu não sei se está ao vivo já, se o pessoal está vendo, mas vamos lá. Eu acho que vamos começar a conversar aí um pouquinho sobre algumas coisas, né? Tá sem som, Nelito. Nossa. Eu acho que o meu tá Com delay. só um pouquinho aí. Acho que agora podemos começar aí, tranquilo. E trabalhando aí, conversando um pouquinho sobre esse processo de hipnose. Só para nós esclarecermos aí um pouquinho, então, o que é a hipnose? Por que nós trabalhamos a hipnose? O que ela tem de tão especial na nossa vida que nós podemos falar um pouquinho da hipnose? Para nós falarmos, eu acho que vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo falando dos 3 tipos de mente, né? A mente consciente, a inconsciente e a subconsciente, né? Essas 3 aí que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso ser, enfim. E nós temos uma situação bem interessante que o consciente, ele está mais ativo, mas nós vivemos apenas uns 5% nele, o mais é o subconsciente, são as nossas emoções, né? E nós temos que plantar, né, informações dentro desse nosso subconsciente para que nós possamos entender ou mudar as nossas atitudes, né? E aí eu já vou também dar as boas-vindas a Yaft e a Cristiane, que também estão chegando. Sejam bem-vindas. Daqui a pouco nós conversamos um pouquinho mais. E aí, essa quebra do senso crítico, né, do fator crítico, por que ela é tão importante aí para nós entrarmos no processo de hipnose, Érica? Eu já coloco no fogo.
Então, a gente vive a maior parte do tempo no subconsciente, como o Nelito falou, né? As nossas emoções, tudo no subconsciente. Só que entre o consciente e entre o subconsciente tem uma espécie de porteiro chamado fator crítico. Então, aí esse porteiro filtra o que pode entrar e o que não pode entrar. E o que a hipnose é? A hipnose nada mais é que você ultrapassar esse fator crítico e poder estabelecer sugestões positivas no seu subconsciente. Por isso que é importante estar ultrapassando esse fator crítico. Como que a gente faz isso? Através da hipnose. E aí a Érica falou uma coisa bem interessante, Wagner, e eu gostaria que você me ajudasse também. É importante isso, né? Essa questão de ultrapassar o fator crítico. Mas o fator crítico, para ser ultrapassado para coisas positivas, ele é bem mais difícil do que para negativo. Para negativo é muito mais fácil, né, Wagner? Qual que é a tua visão a respeito disso? É que, se você for analisar, nós crescemos com esse nosso computador, vamos dizer assim, sendo nutrido com coisas negativas, né? Então, inclusive, tem uma pesquisa que foi feita ali, no qual uma pessoa na praça ali, as pessoas passavam ali, ele elogiava, dizia que eram bonitas, né? E você pode perceber que aquelas pessoas que já tinham já esse costume de receber, por exemplo, elogios, aí precisa dizer, nada, ok, para ela, normal. Ou seja, entrou lá dentro, ok, confirmou. Mas para aquelas pessoas que não recebiam tantos feedbacks positivos, na realidade normalmente negativos, né? Aquela pessoa por um momento, só, obrigado, né? Pô, obrigado, né? E aí tem um terceiro grupo que nunca, jamais recebia, inclusive eram grupos talvez até separados pelo fato de usarem piercing, tatuagens e entre outras coisas, né? Que transformava as pessoas em pessoas não, entre aspas, normais, vamos colocar assim, que elas, por um momento, até achavam que aquilo era um tipo de brincadeira, algum tipo de brincadeira de mau gosto, né? Para te ver que, realmente, quando a gente cresce ouvindo algo negativo, o nosso cérebro simplesmente ele não associa aquilo de bom que está recebendo com a programação negativa que você tem. Ele simplesmente, através do fator crítico, né, que ele barra ali na frente, porque ele pergunta para o subconsciente diz, não, isso aí não bate com a programação que eu tenho aqui. Eu tenho aqui que ele é uma pessoa que é para baixo, que é pessimista, que se acha feio e por aí vai. Então, quando ele recebe alguma coisa positiva, simplesmente não faz nenhuma questão. Por isso é tão difícil. Agora, você pode perceber que aqueles pais que trabalham muito na mente dos filhos, que eles são inteligentes, que eles são capazes, que eles podem, né? E quando ele ouve alguma coisa lá fora, só, na realidade, confirma, solidifica o lado positivo, o lado bom. Então, por isso que é tão difícil. E aqui vale uma ressalva, né? Para quem é pai, por exemplo, mãe, enfim, de sempre procurar dar um incentivo, sempre procurar olhar o lado bom, sempre elogiar, e você pode perceber que você é responsável por fazer com que seu filho tenha, por exemplo, autoestima ou baixa autoestima. Então, é um negócio essencial, e não só, na realidade, com relação aos filhos, no cotidiano em geral. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu estava ali na igreja ali, e chegou uma mulher ali que faz parte do grupo ali, e no momento ali, a gente passando ali uma lição da Bíblia, né? E ela para baixo ali e tudo mais. E nesse momento eu vi que ela estava para baixo e eu já tinha adentrado ali a lição. E aí eu falei neste momento, falei, olha, por exemplo, vou dar o exemplo da fulana aqui, ó, que ela estava tristinha, né? A fulana que é para cima, é para frente, você chega para cumprimentar ela e ela te cumprimenta de volta e ela te coloca para cima, tem energia positiva. Assim, com um estalo, ela já estava exatamente aquilo que eu tinha falado. Então, por isso a importância de você sempre, qualquer que seja a pessoa, sempre elogiar, sempre colocar um lado positivo, né, na mente da pessoa, para que ela tente, ou para que ela mude a programação dela, pelo menos por aquele momento, e a coisa, né, perdure, vamos colocar assim, né. E vamos colocar aí uma coisa bem importante, que é a seguinte questão. O fator crítico, muitas vezes, ele é ultrapassado, principalmente quando você tem uma emoção forte. Tá? Além do processo de hipnose, quando você está com a emoção muito forte, você consegue ultrapassar mais facilmente esse fator crítico.
Não, não é só eu como hipnoterapeuta, a Érica, o Wagner, aí a Fit que está escondida aqui, tá, pessoal? Ela está escondida, mas está sem a câmera, por isso que não aparece no Facebook. Tá? Mas assim, pais e mães, quando vocês forem conversar com os seus filhos, quando vocês tiverem que fazer chamar a atenção de alguma coisa que ele não fez corretamente, não chamem na hora de quando aconteceu isso. Porque é muito mais fácil você dizer, viu, você não consegue, você não. E quando ele está com a emoção, principalmente aí, ele vai captar e vai entrar no subconsciente dele. Né? Você não consegue. A minha mãe falou isso porque tem autoridade. Tá? Então, pais e mães, médicos, hipnoterapeutas, padres, políticos, essas pessoas que têm mais condições aí de falar com as pessoas, elas conseguem colocar uma ideia muito mais fácil. Então, tomem cuidado. Quando você for falar, quando a emoção estiver muito forte, quando seu filho, sua filha estiver chorando ou algo nesse sentido, fale coisas boas, não fale coisas ruins. Porque aí você já está começando a trabalhar o subconsciente do teu filho. E as coisas que fala aí para o teu filho ficam no subconsciente. Realmente ficam no subconsciente. E vai criar a personalidade dela ou dele aí no decorrer. Então, dica: nunca corrija quando a emoção estiver muito forte. Tá? Sempre vai com calma, pense, acalme os ânimos e aí depois você fala. Para emoção, para coisas boas, pode falar a qualquer hora, né? Não tem problema. Aí pode elogiar em qualquer tempo, que não tem problema. Mas é muito bom quando for alguma coisa para criticar no sentido de corrigir alguma coisa, você não fazer com essa a emoção à flor da pele. Tá? Posso acrescentar mais uma coisa? Essa é a FIT, gente. E a FIT, se apresente que eu acho que você não é brasileira, né? Não sou brasileira, sou israelense. Estou esperando aqui entrar em uma consulta, por isso não podia abrir antes da câmera, mas eu queria acrescentar uma coisa muito importante. Hoje eu atendi uma menina de 12 anos. Uma menina que está com muita raiva da mãe e está sofrendo muito dentro de casa. E eu acho que, como pais, eu tenho 7 filhos só. Nosso papel é cuidar das crianças, só não dar negativo, ou só cuidar para não ficar pior já está ótimo. Eu acho que eles nascem com autoestima suficiente para poder superar a vida. E nosso papel é não atrapalhar, é só isso. O resto eles têm tudo de bom para conseguir. Que legal, que legal. Acho que é um baita testemunho. Inclusive, hoje é o nosso tema, né? Nós falarmos aí um pouquinho dessas experiências que nós temos no dia a dia, né? E outra, obrigado, Iafit, fique à vontade aí, tá? E outra que também, seja bem-vinda, Vivi. A Vivi recentemente chegou aí no Brasil, vinda do Japão, né? Seja muito bem-vinda. Dê seu boa noite aí para a galera também, Vivi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudade, gente! Eu cheguei domingo do Japão, estava lá ralando um pouquinho para conseguir os objetivos aqui. E é muito bom ter pessoas como vocês junto comigo nessa caminhada. Muito obrigada também pelo seu relato. É muito importante isso para a gente, porque realmente o que a gente mais encontra é esse tipo de situação, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar. Eu mesmo, muitas vezes, eu esqueço de saber lidar com essas coisas. Às vezes a gente sabe a técnica, mas às vezes a gente esquece de aplicar. Então, isso é
é bem importante. Eu vejo isso até mesmo com as minhas irmãs, que têm, né, filhos. Tenho a minha irmã de São Paulo, ela tem uma menina de 2 anos e está grávida do segundo filho, um menino agora. E, assim, é uma situação bem complicada, porque eu vejo ela também reproduzindo as coisas que a minha mãe fazia muitas vezes, né? A questão do conversar, a questão toda essa questão do se impor de forma, da maneira de falar, né, e tudo mais. E eu vejo ela reproduzindo isso com minha sobrinha. Então, é bem complicado. A gente tem que saber lidar bem com essa situação, porque é bem complicado isso, né? Eu acho que isso nós teríamos que aprender, né? Nós pais, né? Aprender como trabalhar com as crianças, porque muitas vezes palavras definem pessoas, né? Então, eu gostaria até a você que está nos assistindo, se você tiver alguma pergunta também, tem o meu WhatsApp, podem pedir, podem mandar mensagens, né? Mas olhem a importância que tem de uma palavra. Quando uma criança tem qualquer fato em sua vida, qualquer reação a alguma coisa, significa que ela teve alguma emoção ligada naquele momento, né? E isso transforma a vida dela. A gente gostaria que fosse transformar para o positivo, né? Mas muitas vezes a gente transforma para o negativo e aí a gente fica pensando, meu Deus, que criança mais terrível, vamos colocar aqui entre aspas, né? E na verdade é uma criança que aprendeu, foi colocada alguma coisa no subconsciente dela. Então a gente tem que Elito, entender, a se você gente me tem der que licença, entender esse pensamento. Pode falar, Vivi. se você me der licença, até uma coisa assim também é que criança, ela não entende, muitas vezes a criança ela não entende a fala, e sim a emoção. Então, às vezes a mãe pode falar de forma até coisas que não são agressivas, mas a forma com que a mãe fala, a criança vai entender a emoção e não a fala, né? Então, é ter cuidado não só com a palavra que a gente usa, mas também com a emoção que a gente transmite. A minha irmã, esses dias eu estava falando com ela por vídeo, né? E a minha sobrinha, ela tem 2 anos e meio. E ela estava com suco, e ela estava toda feliz com a canequinha dela de suco. E brincando, ela foi correr para ir para casa da avó dela, assim, que a sogra da minha irmã mora na frente. Ela foi correr e derramou suco. A minha irmã, ela simplesmente falou: olha, filha, você tem que tomar cuidado, derramou. Só que a tonalidade, né, a intensidade da voz foi uma rude. Minha mãe, ela falou áspera com a minha irmã, com a minha sobrinha. Então ela já falou: sabendo, você derrubou! Que não sei o quê. A minha sobrinha, ela se encolheu. Com 2 aninhos, ela se encolheu, ficou olhando assustada para minha irmã. Desculpa, mamãe, desculpa, eu não fiz por querer, desculpa. Então, assim, se minha irmã tivesse falado: filha, toma cuidado, olha, você derramou suco, não teria problema, mas a tonalidade da voz, a entonação que minha irmã deu, o jeito que minha irmã falou, é a interpretação que a minha sobrinha deu. Então, não é só tomar cuidado com a fala, mas também com a tonalidade da voz, com a intensidade da voz que você dá. Que a criança sempre vai entender a emoção e não a fala também, né? E também até a linguagem corporal, né? Como você Exato. faz, enfim, tudo isso vai trazer consequências lá na frente, né? E para vocês terem uma ideia, que daí é o objetivo desse nosso bate-papo, então também seja bem-vinda, Fran, tá? A Fran também está escondida aí, pessoal, tá? Daqui a pouquinho ela aparece e dá o boa noite também para nós, né? E aí eu gostaria Boa que nós. noite. Boa noite, Fran. Tudo bem? Tudo bem? Coisa boa. Seja bem-vinda. E aí nós gostaríamos de conversar um pouquinho, de falar quais são as experiências que cada um tem, ou que cada um passou, para entender essas
esses apontamentos, vamos dizer, essas sugestões para que a gente coloca no subconsciente, muitas vezes sem querer, dos nossos familiares, amigos, enfim. O que vocês, o Wagner comentou de uma situação agora, né, que mudou a vida só assim, a alegria de uma pessoa só num comentário, né? Mas vocês têm algum comentário que vocês já atenderam, alguém que vocês viram, alguém que vocês entendem todo esse pensamento, toda essa grandeza que nós falamos sobre de subconsciente? Aí é uma pergunta para vocês, se vocês tiverem algum exemplo. Eu vou começar a falar até dos meus filhos, né? Então, assim, quando nós estávamos lá no curso presencial, muitas fichas, né, vão caindo aí e você vai entendendo como que é a situação, o deixar de lado, muitas coisas assim a gente sequer pensa, né? Eu, para ter uma ideia, a minha filha mais velha tem 16 anos e eu torço para um time. E ela está torcendo para um outro time. E daí até perguntaram para ela, mas por que você não torce para o time do teu pai? E ela disse assim, ninguém assiste jogo comigo. Então eu assisto com a minha amiga, então assiste comigo, então eu torço para esse time. Olha, e aí vem o que a Vivi fala também, Vivi, eu vou acrescentar mais um, entonação, linguagem corporal, e a não linguagem, o não falar, a omissão também é uma coisa muito importante. Então, olha, pense em várias situações, em várias coisas da vida de vocês, que tem lá, por exemplo, um rio, se vocês querem pensar num rio, imaginar, vai indo, de repente fica lá na curva do rio uma sujeirinha, hoje, dali a pouco mais uma sujeirinha, dali a pouco mais uma sujeirinha, e aí vai, e aquilo se transforma numa coisa grande. E assim somos nós. Assim somos nós, né? Nós temos que limpar esse nosso rio, nós temos que limpar esse nosso canal, nós temos que limpar esse nosso subconsciente a cada dia, porque se nós fizermos, e aí é uma coisa normal do ser humano, né? Se nós fizermos, provavelmente a gente vai fazer errado, e se não fizermos, a gente vai fazer errado também. Mas o fazer errado, tem até uma situação que diz assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo aquilo que a outra pessoa entende. Então, isso até como que nós... Olha a importância da linguagem, então, no mundo de hoje. E aí, se vocês tiverem algum exemplo, alguma coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, tá? Eu vou falando aqui só para não deixar aqui mudo, tá? Então, se vocês tiverem, fiquem bem à vontade. Eu, esses dias, Nelito, eu atendi uma mulher onde a principal reclamação dela é porque ela teve câncer de mama e ela sentia muita dor. Era uma dor que estava, no começo do atendimento, ela me relatou que a dor dela era entre 5 e 6 constantemente, né? Entre uma escala de 0 a 10, ficava ali diariamente entre 5 e 6, quando estava uma dor moderada. Quando não, era de 8 a 9. Então, era uma dor muito intensa e diariamente ela tinha essa dor. Tratamos e o que trouxe foi a falta da ligação com a mãe. Porque ela relatava que a mãe gostava mais da irmã mais velha, que ela sempre fazia as coisas para a irmã mais velha. E aí depois, né, durante a sessão, o que ela ia me trazendo era essa linguagem não corporal, de a mãe tá fazendo um vestido para primeiro que a primeira coisa que veio à mente dela na primeira ali, infância mesmo, era com 2 meses de idade, a mãe levando ela para dar para a tia dela. Então a mãe já deu ela para a tia. Depois voltou para a mãe, tal. Ela estava com
acho que 14 anos, mais ou menos, aproximadamente, e a mãe estava fazendo um vestido para ela, e a irmã mais velha chegou e pediu para que fizesse, falando que ela também queria uma roupa. E a mãe deixou de terminar a roupa dela para fazer a roupa da irmã. E ela foi ali questionar o porquê, e a mãe acabou batendo nela, e a irmã também bateu nela. E aí ela se via deitada no chão, chorando por conta desse evento. Fizemos toda a ressignificação, a gente fez todo momento de perdão, ela liberou toda a raiva que ela tinha. E aí, depois a gente conversando, em outros momentos também, e em nenhum momento ela falou que a mãe tinha falado que não gostava dela. Até que chegou quando ela teve a notícia que ia ter câncer. Que a mãe fala para ela, né? Diz que essa foi a fala da mãe dela. Falou assim, graças a Deus que é você, porque se fosse a tua irmã mais velha, eu não aguentaria. E aí, depois disso, ela, lógico, imagina ouvir isso de uma mãe num momento tão delicado quanto esse, né? E claro que isso gera traumas, isso gera toda uma questão de não aceitação, de rejeição, de insegurança, enfim, muitas coisas ali ligadas. E essa dor, né, que na verdade não era dor da cirurgia, não era dor da doença do câncer, mas sim a dor da rejeição, a dor do abandono mesmo, vamos dizer assim, da mãe. E fizemos toda a ressignificação e tal. E depois que eu emergi ela e a gente ficou ali ainda um tempo conversando, aí ela me trouxe, ela falou assim, é engraçado, né, Vivian? Porque esses dias a gente estava ali conversando com a minha mãe, e minha mãe falou assim, eu admiro muito a sua força. Eu te amo muito e eu admiro muito a sua força. Porque se fosse a sua irmã, ela não aguentaria o que você aguentou. Então, às vezes, a mãe falou no sentido, graças a Deus que foi você, porque você aguenta, porque você é forte. Como até mesmo um incentivo dizendo assim, olha, você é admirável, você tem muita força para passar por isso. Se fosse a sua irmã, ela é frágil, ela não iria conseguir passar. Então, assim, não é... Mas é uma linguagem, logicamente, que é uma linguagem errônea, pelo fato que é uma coisa difícil de se ouvir, porque, na realidade, quando uma pessoa está com câncer, né, ela quer o quê? Ela quer ser acolhida, ela quer dizer que vai ficar tudo bem, ela quer um colo, principalmente um colo de mãe. E aí eu ouvi dizer, ainda bem que é você e não a sua irmã, é um soco na boca do estômago isso, né? Então, tudo isso, essa linguagem, toda essa linguagem não verbal e tudo mais, é muito difícil para a gente entender e a gente tem que tomar muito cuidado com essa linguagem. Tanto a linguagem corporal, a linguagem falada, a linguagem não corporal. E ela ainda bem pegou e brincou. Ela falou assim, nossa, quando a minha mãe falou isso, eu falei assim, nossa, eu acho que eu devo estar morrendo mesmo para minha mãe falar isso. E a gente ressignificou isso também, esse momento dessa fala. Eu expliquei para ela, né, toda essa questão que a mãe provavelmente não falou por mal, mas sim pelo fato de saber que ela era forte, saber que ela podia ir além e que ela iria superar isso, né? E foi muito lindo, porque assim que a gente terminou, antes de me despedir dela, eu perguntei novamente, como que está a dor, né? Como que você está se sentindo agora, numa escala de 0 a 10? E ela ficou ali um tempo pensando, ela ficou apalpando ali a região do seio dela. Ela, Vi, olha, para dizer que está doendo, é uma dor de 2. E ela ainda hesitou em falar que era 2. Então, uma dor que era de 5 a 6, baixar para 2 é algo surpreendente, para ver que não é realmente a dor ali da cirurgia, enfim, de tudo, mas sim a dor do abandono, a dor de toda essa emoção, né? Tanto que até o médico falou para ela, o seu câncer é um câncer raro e ele é gerado pela emoção. Você tem que se tratar porque o seu câncer é emocional. A sua saúde está perfeita, é o seu emocional que tem que ser tratado. Então, isso é uma coisa muito... que fica literalmente bem exemplificada o quanto a gente tem que tomar cuidado com essa linguagem corporal e não verbal e a linguagem verbal, que a gente tanto tem que aprender e se preocupar com isso, né? Não só com os filhos, mas diariamente, no nosso convívio mesmo, né?
E aí nós estamos falando não só de pais, mães, de tios, tias, padrinhos, madrinhas, professores, padres, políticos. É, quando nós temos que aprender, nós, seres humanos, né? Nós temos que aprender a engrandecer a pessoa e não rebaixar. Por mais que a gente fale brincando, né? Ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você não consegue, ah, você. Muitas vezes nós estamos nos auto-sabotando e sabotando principalmente a pessoa que está ao nosso lado. Porque é Então, aquele tal do negócio, né, Nelito? Quando a gente fala do outro, a gente está falando muito mais da gente do que do outro, né? É. Então, assim, nós temos que começar a aprender a. Nossa, eu sei que para mim não precisa dizer que eu sou bonito, inteligente e modesto, porque o pessoal já sabe, né? Então é uma coisa inerente, é chover no molhado, mas, né? É, são as coisas assim que o pessoal fala bastante, né? Mas isso é legal, isso é interessante, por mais que a gente brinque com isso, por que não dizer, nossa, porque quando você, e aí eu vou passar para a Érica também a palavra, porque muitas vezes quando você diz assim para a pessoa, nossa, eu vou falar para o Wagner, tá, Wagner? Então vai ser para você essa aqui. Nossa, Wagner, como você está bonito. Quer dizer que o entendimento da pessoa, nossa, muito obrigado, tal, né? Ou, quer dizer que eu não estava bonito? Quer dizer que eu era feio antes? Então, olha o pensamento, né? Muitas vezes, pequenas palavras, pequenas ações, por mais que a gente tente ser positivo, né? Talvez não seja bem interpretado, né, Érica? É aquela questão, o que a pessoa está entendendo? Então, esse é o grande problema, porque não é o que a gente fala, é como a outra pessoa entende. Cada um vai entender de acordo com a sua programação, aquela programação que a gente recebe desde a nossa infância. Por isso que a gente bate sempre na mesma tecla, cuidado com o que vocês falam para as crianças, porque essa programação começa lá na infância. E na infância, a criança ainda não tem um fator crítico e a maturidade para discernir as coisas. Então, não é nem o que você fala, como vocês estavam falando, é como você fala, a entonação, e principalmente porque cada um vai receber aquilo da maneira que a programação mental dele funciona. Como a Vivian falou, do caso da moça com câncer. A mãe dela falou no intuito de que ela era forte para aguentar um câncer. Só que ela entendeu, a programação dela era do quê? De rejeição da mãe. Então, ela recebeu isso como que a mãe, assim, uma rejeição. Sempre minha irmã foi muito melhor para minha mãe sempre gostou muito mais da minha irmã, ela recebeu dessa maneira. E não é, ou seja, sempre é interpretação pessoal. Então, isso é muito delicado até, né? Porque mesmo que a gente fale alguma coisa, a pessoa pode, que nem, você está. Aí ele vai falar assim, então eu não sou bonito, eu não estava, então, né? Por quê? Vai da programação que ela tem. Agora, se ela tem uma programação que ela sempre costuma receber esses tipos de elogio, ela vai agradecer, muito obrigado, tal, e vai receber normalmente. Mesmo um elogio, às vezes a pessoa fica interpretando, não, então eu não estava tão bem. Por quê? É a programação mental de cada um. Muitas vezes você tem que tomar até certo cuidado, né, quando você fala, principalmente os pais, né? Os pais, eles tentam ser o mais iguais possível com os filhos, né? A gente tenta ser, né? O que faz com um filho, tenta fazer com outro filho, mas existe a intriga entre os filhos, né? E aí eu sempre digo assim que nós fazemos, e aí é uma percepção errada nossa também, nós fazemos comparações diferenciadas, né? Eu comparo a minha dor com a alegria do Wagner, né? Eu comparo o meu trabalho com o lazer do Wagner. Então, assim, eu estou trabalhando. Hoje a minha esposa me colocou para fazer faxina. Eu peguei. Primeira coisa que eu fiz, eu amarrei uma corda no pé, né? Para não jogar. Comecei a jogar bastante coisa fora, né? Eu disse assim: eu vou ficar aqui amarrado. Se eu ver que eu me jogar fora, eu vou ficar pendurado, né? Eu já me precavi. Eu disse: vamos me cuidar aqui. Mas a gente, né, Wagner?
olha lá, então, eu trabalhei hoje o dia inteiro fazendo faxina e de repente eu abro lá a minha rede social e olho o Wagner em pleno carnaval, né, deitado na rede, à beira-mar, aqui supondo, tá, Wagner? E aí eu disse, bah, como ele é uma pessoa de sorte, né? E aí até eu gosto do pensamento do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala, eu não gosto quando as pessoas chegam para mim e dizem, nossa, como você tem sorte. Que sorte! Eu trabalho muito. Eu vou lá, eu pratico, eu faço um monte de coisa para depois poder chegar aqui e estar nesse nível que eu estou. Não é simplesmente estar passando, deu um estalo, pronto, agora eu sou o cara, né? E aí, Wagner, a gente vê essa comparação entre irmãos, entre amigos, porque você não posta coisas ruins, né? Você posta coisas boas. Você não vai expor uma fraqueza tua, você vai expor uma qualidade, né? Um adjetivo. Nossa, estou de férias, estou me divertindo, estou assim, e eu estou trabalhando. Então eu comparo. É o grande, na minha concepção, eu acho que é o grande problema aí da sociedade hoje está sendo essas redes sociais. Ajuda muito, mas está trazendo aí malefícios e a gente está vendo, né? O que tu acha disso, Wagner? Então, trazendo a questão dos filhos ali, é, eu me coloco nessa situação que às vezes a gente acha que os filhos são todos da mesma forma. E até por questão de não conhecimento, ou às vezes praticidade, vamos colocar assim, você acaba lidando com eles da mesma forma. E não é assim, e não pode ser assim. Cada um tem uma forma, cada um tem um entendimento. E assim como, eu não sei, eu não lembro se foi a Érica, foi a Vivi ou foi a Yafit que falou, com relação à carga emocional, ou seja, não é só as palavras, mas a carga emocional. E como o fator crítico da criança ainda não está totalmente maduro, então, se eu chego no Miguelzinho hoje, que tem 4 anos de idade, digo que ele é feio, ou alguma coisa nesse sentido, automaticamente ele vai tomar aquilo como verdade. E até mesmo você, Nelito, disse que nós, como pais, somos autoridade. Assim como um médico, assim como um político, policial, enfim, que é autoridade. Então, o pai tem uma autoridade sobre os filhos. Então, aquela palavra vai ficar ali enraizada. Então, às vezes a gente coloca aqui, olha, da mesma forma, mas não é. E às vezes o filho tem aquela falsa sensação de, talvez uma percepção de que, olha, não, meu pai prefere mais a minha irmã ou meu irmão do que eu. Mas não, é a forma de lidar com cada um. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. E essa questão, por exemplo, da comparação também, Nelito, é uma coisa que nos aprisiona. Porque assim, cada um tem uma realidade diferente. Como você disse, olha, daqui a pouco a pessoa trabalhou 363 dias, vamos colocar assim, e 2 dias ela vai aproveitar o máximo que ela pode. E nesses 2 dias talvez eu esteja trabalhando. E aí eu olho, eu estou trabalhando, eu olho e digo, não, mas espera aí, eu queria ser que nem esse cara, mas não é bem por aí. Na realidade, cada um tem uma realidade. O que você precisa, na realidade, é extrair o máximo que você pode com benefício para si e para a família. E até vou contar um caso aqui de um amigo que eu fiz, ele é lá da Argentina, né? E aí eu conheci ele aqui no Brasil e tudo, ele trabalha. E eu disse, cara, nossa, admiro você pela coisa que você faz, isso e aquilo todo, né? E que, de fato, né, admirava muito ele. E ele me disse, Wagner, na realidade, eu que te admiro, porque você já tem filho, você já é casado, você formou essa família, seus filhos muito bem educados e tudo mais. E aí você percebe o seguinte, poxa, você fica olhando ele talvez pelo sucesso que ele tem nos negócios e tudo mais, mas você percebe que, na realidade, ele tem inveja de você, inveja santa, vamos colocar assim, né? Mas ele tem inveja de você porque você tem família, você tem filhos, e sabe? Então, isso acaba, de certa forma, aprisionando a pessoa porque você começa a olhar só um lado, você não olha todo o parâmetro. E às vezes, quando a pessoa posta alguma coisa na rede social, posta alguma coisa é, de bom, vamos colocar assim,
mas justamente trazendo algo bom, né? Olha, gente, eu estou aqui, estou fazendo tal coisa, você também pode, você também deveria se atentar a você também, você pode ter o lado bom. Então, a ideia é de sempre trazer o lado positivo para as pessoas. Então, a ideia de postar coisas na internet é de postar alguma coisa que seja realmente útil, que faça a pessoa refletir, faça a pessoa repensar os seus atos, e através disso você também. Porque, querendo ou não, você é responsável pelos seus posts, né? Então você tem que agir de acordo. No momento que você posta uma coisa, mas você vive outra, aí tem incongruência. Aí a mensagem não é captada, principalmente pelo teu cérebro. Mas as pessoas que estão te vendo, estão te acompanhando, por exemplo, também vão ver e vão dizer, ah, não, peraí, tá errado. Mas trazendo essa questão da rede social hoje tem uma necessidade muito grande de eu compensar na rede social aquilo que talvez a minha vida não esteja oferecendo. Então, talvez esteja tendo uma vida com crenças, talvez esteja tendo minha vida de forma medíocre, por dizer, ou de forma triste, mas eu quero compensar de alguma forma. Então, eu vou postar nas redes sociais coisas boas que eu gostaria que acontecesse comigo. Mas isso me aprisiona cada vez mais, porque lá é uma realidade, aqui é outra. E eu não procuro resolver essa realidade que está por trás dos bastidores, por exemplo. Eu tento ao máximo fazer o quê? Tento ao máximo transparecer alguma coisa que eu não sou, que eu gostaria de ser. E isso acaba te aprisionando cada vez mais. E aí você tem aquela questão de você não se libertar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que está no subconsciente, e aí você acaba sendo um escravo, né, de você mesmo. Que legal, eu acho isso interessante, essa escravatura, né, que nós temos. Até convido você que está assistindo, que se você não tem o Instagram, né, que você venha, faça o teu Instagram. Hoje nós tivemos a Kênia Gama oficial, né, Kênia com K. Nós temos de segunda a sexta-feira, o Michael Arruda, ele faz uma live, né, falando algumas coisas, e hoje foi muito interessante, às 6h58, de segunda a sexta-feira, 6h58, aí até no máximo 7h30, né? De vez em quando passa um pouquinho, mas é uma percepção totalmente diferente, né? O poder está com quem, né? E aí, só para comentar um pouquinho rapidinho, daí eu já passo a palavra para a Vivi, e eu tenho só um comentário da Fran aqui. Fran, se você quiser falar, fique bem à vontade também, tá? Mas ela deixou um comentário, que nós temos que entender que nós temos o poder das coisas. Nós podemos até não querer fazer as coisas, né? Inventar desculpas, a hora que despertar, a ficar no celular, alguma coisa, eu não consigo, né? Não, eu não quero, é diferente. E aí a gente se torna escravos de nós mesmos, e isso é importante. Hoje foi uma lição, assim, muito perceptível das nossas fraquezas e dúvidas referente ao mundo como um todo. Antes de passar a palavra para a Vivi, só a Fran está falando o seguinte: cada criança possui uma percepção de mundo diferente. A comparação entre irmãos é algo extremamente danosa para a saúde mental da criança. Perfeito, Fran. Eu acho até interessante, né, que você pega uma criança de 2 anos, né, e de 6 anos, que elas são diferentes, e aí você fala para a criança de 6 anos: nossa, você já tem 6 anos, cuide da tua irmã. Gente, é uma criança. Tem crianças ainda com 12, 13, 14 anos, são crianças, eles não têm na visão a gente que tem uma percepção diferente. Então, essa percepção do mundo que a Fran fala é muito interessante, porque nós não temos a percepção. Imagina uma criança, né? Essa percepção é totalmente diferente. Então, todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo, de repente, já cai, se machuca, opa, já tem algumas coisas que não é tão legal, né? E a Fran dá até uma sugestão de leitura, né? Sobre o poder da comunicação. Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Aí então, comunicação não violenta.
E eu acho importantíssimo isso nós falarmos. Vivi, podem comentar então a tua... Essa questão, né, mesmo assim, das redes sociais, né, do quanto a gente às vezes fica escravo, né, dessas coisas, e da comparação. Esses tempos atrás até o Michael falou que, numa das lives dele, né, que a comparação ela tem que ser feita com o eu de ontem e o eu de hoje. Aí sim a comparação é válida. Se eu estou presa na comparação, se eu ainda estou naquele rito de ontem, que eu ainda estou ali protelando o que eu tenho que fazer e tal. Opa, peraí. Então eu tenho que me comparar para ver o que eu tenho que avançar. Para daí sim eu conseguir atingir as minhas metas. O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu preciso mudar para atingir o meu objetivo e aquilo que eu desejo alcançar. Essa comparação é válida. Agora, cada um tem uma trajetória diferente, cada um tem um caminho diferente, né? O meu caminho para chegar à hipnoterapia, eu tive que passar por todo um processo desde 2018, desde 2017, final de 2017, estudando, vendo, lendo, conhecendo, especulando, enchendo o saco de um, enchendo o saco de outro. Fui para o Japão, passei 2 anos lá, estudando, me especializando, trabalhando para alcançar o meu objetivo. E teve gente que teve um caminho mais curto, teve gente que teve um caminho muito mais longo. Então, cada um tem a sua caminhada. E todas as caminhadas são válidas. Não é porque um caminho mais que fazer um caminho mais longo para se chegar no mesmo objetivo, significa que o caminho do outro não é válido ou é menos bonito do que o outro, né? Teve uma grande amiga minha que um dia eu tinha uma célula, né, na minha casa, e uma pessoa virou para ela e falou assim, porque ela é uma pessoa muito alta astral, ela é uma pessoa que ela consegue as coisas dela, ela luta para conseguir as coisas dela. E uma das coisas que eu acho assim maravilhosas nela é que ela sempre vê o copo meio cheio. Ela não tem uma negatividade, então ela sempre vê o copo meio cheio, sabe? E é uma pessoa que ela sempre fala, não, isso aqui quero, vou conseguir. Não importa o tempo que vai levar, eu quero e eu vou conseguir. E para conseguir a hipnose, para conseguir... Gente, se tiver barulho, é porque eu estou na casa dos meus pais, não tem um cantinho aqui sossegado para mim, ok? E ela é uma pessoa que ela lutou muito, é uma pessoa que ela batalhou muito, ela chegou a trabalhar em 5 lugares, né? Para conseguir realizar o sonho dela. Ela panfletava em farol, ela panfletava nos semáforos da cidade, ela trabalhava, ela acordava às 4h30 da manhã para dar aula em colégio agrícola, ela ia trabalhar dando aula em colégio técnico como professora de segurança do trabalho, que ela também é engenheira de segurança do trabalho. Ela trabalhava vendendo cursos de inglês numa escola aqui de inglês que tem aqui na cidade. Enfim, ela ralou para né? E teve gente que olha para a cara dela e fala assim, nossa, eu acho tão legal como as coisas acontecem fáceis para você. Para você tudo acontece muito fácil. Só que ninguém vê os bastidores. E aí, no dia seguinte, ela veio conversar comigo e ela chorou muito. Ela vi, isso foi um tapa na minha cara quando falaram isso, porque ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe que quando eu era pequena, o que eu tive que ralar. Ninguém conheceu o que eu passei para chegar até aqui. Então, assim, era uma pessoa de extrema assim, capacidade da visualização, do pensamento positivo, de ter o pensamento para cima de que ela realmente iria conseguir. E claro, não basta ter o pensamento positivo e cruzar os braços e ficar ali, mas ela também partia para ação. A gente sempre tem que estar em movimento para a gente conseguir as coisas, né, que a gente almeja, e para a gente chegar onde a gente quer. É como você disse, né, Érica, não com os bastidores, porque os palcos vão ser diferentes. Por muitos anos, eu comparei o meu bastidor com os bastidores, aliás, com os palcos das minhas irmãs, né? Minhas irmãs têm 1,72 m, são magras, né? Cabelão comprido, eu também tinha o cabelo comprido, eu resolvi cortar, enfim.
Mas por muito tempo eu me comparava com minhas irmãs. Por muito tempo eu me colocava, tipo, ai, por que que eu não sou magra? Por que que eu não sou alta como as minhas irmãs? Embora eu tenha 1,68 m, a diferença de altura não é tão grande assim, mas eu me comparava muito com as minhas irmãs. Eu vivia nessa comparação. Com a internet, essa comparação ficou ainda pior. Porque daí você se compara com fulana, com beltrana, com... Nossa, fulana era gorda, agora ela tá magra. E foi do dia para a noite. O que será que fez que foi tão milagroso desse jeito? E aí me sentia culpada e me sentia mal, porque, nossa, que pessoa mais sem vontade, mais sem determinação que eu sou, que eu não consigo alcançar os meus objetivos nem para emagrecer. Peraí, né? Então, assim, eu me colocava para baixo. E durante muito tempo eu não conseguia ouvir um elogio. Isso é muito, assim, louco hoje em dia pensando. Porque todos os elogios que eu ouvia das pessoas, eu desvalidava por completo. E eu me sentia totalmente constrangida. Então, se alguém falasse assim para mim, nossa, Vivi, como você fala bem? Eu falo, é que você não vê o quanto eu gaguejo, que não sei o quê. E que, presta atenção em como eu falo errado. Ou então, quando a pessoa falava assim, nossa, Vivi, que bonita que você tá hoje. Mas é porque eu tô usando maquiagem. O que uma maquiagem não faz? Né? Então, eu sempre desvalidava o que os outros falavam sobre mim. Eu sempre desvalidava a minha própria pessoa. Eu desvalidava as minhas qualidades e enaltecia os meus defeitos, que muitas vezes eu nem tinha, sabe? Por programações até mesmo que veio lá da minha infância, de coisas que eu ouvi lá na minha infância. Então, assim, e essa comparação com as redes sociais acaba aumentando ainda mais, e a gente vira escravo, né, Wagner? Igual você falou. A gente vira escravo das redes sociais e escravo dessa comparação. Então, rede social é maravilhoso quando você sabe usar e você pega e ao invés de você se comparar, você olha para uma pessoa e toma essa pessoa como inspiração. E você fala, olha, legal o que ela está fazendo. Caramba, o que será que ela está fazendo? Porque se ela pode, eu também posso. Hoje eu vejo isso. Eu olho para o Michael, eu olho para vocês, né, que já estão formados e tudo mais, já estão com o certificado de vocês, e eu não vejo a hora de pegar o meu certificado também. E eu fico pensando, caramba, olha só, eles estão fazendo live, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo. E eu falo, caramba, se eles podem, eu também posso. Dos meus grandes problemas foi sempre... Oi? Só um minutinho. Tá bom. Um dos meus grandes problemas foi sempre falar em público. Então, eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. As primeiras aulas nossas mesmo, né, que é pelo Zoom, nossa, eu levantava a mão, queria falar e tal, mas só Deus sabe o quanto eu tremia. O copo, se eu pegasse, saía assim, né, na imagem, de tanto que eu tremia para falar. Mas mesmo assim eu me desafiava, porque é o que eu pensava. Se o Samuel está conseguindo, se o Nelito consegue, se o Marcelo consegue, eu também consigo. Não tenho o porquê eu não consegui. Eu sou tão humana quanto eles, eu sou tão capaz quanto eles, então não tenho porquê eu não conseguir fazer isso. E isso foi um grande desafio que foi rompendo e que está rompendo a cada dia. Faço meus videozinhos hoje no Instagram. Agora dei uma diminuída, porque com essa correria toda de fuso horário e tudo mais, eu dei uma diminuída, mas eu quero retornar com os meus vídeos, porque isso é uma coisa que, do mesmo jeito que eu fui inspirada por outras pessoas, eu sei que eu também posso inspirar outras pessoas. Mas isso só aconteceu quando eu parei de me comparar. Isso só aconteceu quando eu parei de ser escrava daquilo que me aprisionava, que era as redes sociais, que era da minha imagem. Então, isso tudo, quando eu me libertei, foi transformador para minha vida, em todos os sentidos. Que legal, Vivi. Eu só fico pensando assim se a Vivi não tivesse medo de falar em público, né? Porque nós estava lascada, né? Mas tudo bem. Mas que bom, que bom. Isso é importante. Ter essa consciência que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, mas também não somos os piores. Nós temos as nossas qualidades, né? E aí eu até quero desafiar você que está assistindo, fale 5 qualidades que você tem, rapidinho, quais são as tuas qualidades? E depois pense os teus defeitos. É muito mais fácil você achar defeitos. Defeitos é tranquilo, tá ali no dia a dia, mas qualidade
é um pouquinho complicado. Eu, graças a Deus, eu tenho as minhas 3 básicas, né? Bonito, inteligente e modesto. Que essas estão me acompanhando sempre. E se nós começarmos a fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de conscientizarmos que nós podemos fazer coisas boas, né? Ou falar coisas boas, então vamos fazer até um desafio que eu vou, além das pessoas que estão aqui na reunião, você que também está nos assistindo, e que bom que você está aqui, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Vamos fazer assim, as pessoas que você mais convive, a tua família, de hoje até semana que vem, na próxima, nossa próxima live, elogie 1, 2, 3, 5 pessoas, todo dia com um adjetivo diferente, com um elogio diferente. E quando a pessoa, se por um acaso ela te elogiar também, você não diga, mas é que agradeça, obrigado pelo teu elogio, porque aí você vai ver essa diferença. Já te passa a palavra, Vivi, e tu vai ver a diferença. Inclusive o Usain Bolt fala, né, uma coisa bem interessante. Eu treinei 4 anos para correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Aí tem gente que treina 2 meses e porque não conseguiu já desiste. Então tá aí uma grande reflexão também. Vivi. Eu faço um desafio ainda maior. Oh, Jesus. Desafio as pessoas a não só elogiar as pessoas que estão em casa, mas também aquelas pessoas que, por exemplo, foi na padaria, o atendente, elogie o atendente. Elogie as pessoas que você ali tem, precisa do serviço dela e tudo mais, porque isso pode transformar também o dia dela. Isso também pode transformar até mesmo a forma como que ela está te atendendo, né? E eu passei hoje por uma experiência dessa. Fui atendida, a pessoa não estava muito lá, das simpáticas. Quando eu comecei a elogiá-la, já abriu um sorriso e modificou completamente o atendimento dela. Então, eu faço também esse desafio de elogiar também as pessoas com que você encontra no dia a dia durante essa semana. É importantíssimo isso. É importantíssimo isso. Porque se nós conseguirmos fazer isso com as nossas pessoas, e vamos complicar mais ainda, Vivi. Eu acho que já que estamos no barro, vamos se enfiar até o pescoço. Faça um elogio para você mesmo. Faça um elogio para você mesmo. Você tem 7 dias, 7 elogios diferentes. Veja as tuas qualidades e aí diga assim: eu sou bom nisso, eu sou... As minhas 3 primeiras eu já tenho, graças a Deus é mais fácil, as outras eu vou pegando depois, né? Meus caros, já estamos batendo aí na nossa reta final. Que prazer imenso conversar com vocês, trocar essas experiências, falarmos um pouco de tudo que está acontecendo na nossa vida, de dizer... Vivi, tá? Ó, tem 2 coisas que eu tenho que falar, né? A Vivi falou uma coisa agora, né? Lembre-se sempre, você é a pessoa mais importante da sua vida. Tanto que quando você vai num avião, se por um acaso cair a máscara, a primeira pessoa que você tem que colocar a máscara é em você, não no teu filho, no teu esposo, é em você, para você ter condições depois de ajudar o seu filho, o seu esposo, o seu esposo, né? E a Érica também fez um outro comentário que para mim aqui Vivi, cortou, então eu vou até comentar. Não compare seus bastidores com o palco dos outros. É importantíssimo nós trabalharmos isso e fazermos isso de forma que a gente se conheça, que a gente se entenda e que nós saibamos que os nossos problemas são passageiros.
a gente tem que entender, nós temos que compreender e nós temos que ressignificar isso e nos tornar pessoas melhores para transformar vidas dos outros, das outras pessoas. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. E aí eu deixo vocês também fazerem a despedida de vocês. Érica. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui trocando experiência com vocês. É sempre um prazer, sempre um grande aprendizado. Essa troca de experiências é sempre muito bacana. Então, agradecer ao Nelito, que sempre promove esses encontros, ao pessoal que está nos assistindo. É bom também estar compartilhando esses ensinamentos com vocês para a gente estar levando a hipnose a cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Vivi? Ai, gente, eu gostaria de agradecer muito, né? Agradecer você, Nelito. Agradecer a todos vocês, que eu estou morrendo de saudade. Agradecer a todos que estão assistindo também, porque é sempre bom estar junto com pessoas que nos faz crescer, que nos faz amadurecer e nos ensina cada dia mais. E essa troca é muito importante. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo, e façam o melhor para vocês, né? Primeiro se ajude para depois ajudar o outro, né? Isso é muito importante. E não esqueçam do desafio que a gente fez. Elogiar a si mesmo, elogiar alguém da sua família, elogiar as pessoas que você encontra na rua. E isso eu acho que vai modificar principalmente a sua vida. Beijo a todos. Boa noite, Vivi. Wagner. Olha, sem palavras, né? Que a Érica... Ô, Vivi, a Vivi é a responsável pelo meu primeiro atendimento, digamos assim. A gente estava no módulo ali ainda online. Poxa vida. E eu vindo ela falando ali de que, olha, eu estava ali presa, né? E os meus sentimentos e tudo mais. E aí você observa que quando você luta contra isso, você é outra pessoa e você começa, a partir daí, brilhar na vida de outras pessoas. Você brilha na minha vida, viu, Vivi? Olha, muito bom mesmo. Mas, assim, é sempre um prazer imenso estar aqui. Já umas 2 semanas que eu não consigo por viagem, e até mandei um vídeo para o Nelito, ele nem me respondeu, né? Mas tudo bem. Mas, assim, de qualquer forma, esse aprendizado, assim, gente, eu agradeço imensamente por vocês estarem na minha vida, por conhecer vocês. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, e todos os dias nas minhas orações, vocês estão todos vocês estão nas minhas orações ali. Então é um prazer muito gigantesco. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Um abração. Que orgulho. Podia ter ficado sem essa em rede nacional, mas tudo bem, né? Fran, tu quer também se despedir, Fran? Só deixar um abraço muito, muito carinhoso a cada um de vocês. Foi o meu primeiro dia de participação, primeira noite, né, na verdade. E com certeza, a partir de hoje, eu não perderei mais nenhum encontro, porque com certeza vale muito a pena mesmo. Que bom, seja bem-vinda, então. E aí eu até, então, para vocês que estão nos assistindo, né, venha conversar com a gente para ver quanta coisa que você pode fazer por você e pelos seus familiares, né? É importante salientar isso, que você falando, não falando, gritando, chorando, qualquer coisa, você está afetando as pessoas que estão ao seu redor, principalmente as crianças. Então, quando você vê que uma criança está chorando, que uma criança está com medo, que uma criança, não fale, não a critique, não a chame a atenção. Deixe ela se acalmar, explique e depois você conversa, tá bom? Eu acho que isso é importante. Obrigado a vocês, meus caros, que estão aqui. Érica, Vivi, Wagner, que me detonou, mas tudo bem, eu vou ficar aqui. Fran, tá? Muito obrigado mesmo. Toda segunda-feira, 19 horas. Compartilhem também com as pessoas, vão trazer mais gente do próprio Facebook de vocês, né? Eu acho que é interessante das redes sociais. Ainda não estou fazendo no Instagram, porque como nós somos em mais pessoas, o Instagram pode só 2 pessoas, né? Eu acho que nós temos que trazer mais pessoas aí, eu acho que isso é importante. Meu muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês,
E aí espero que nossa semana seja sempre repleta de coisas boas. Só aqui, eu não tinha visto, aqui tem 2 comentários, né? Ótimas sugestões, parabéns, do Rodrigo Ari de Oliveira e do Peterson. Assisti só ao final, mas gostei muito do que eu ouvi nessa live. É para isso que nós fazemos, Peterson e Rodrigo. É realmente nesse quesito. Nós queremos realmente transformar vidas, porque as nossas foram transformadas. Então, acho que nós temos o dever, né, não apenas o direito, nós temos o dever de transformar vidas. Imagine se nós conseguirmos transformar a tua vida através da transformação do teu filho, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira. Peterson, chegue mais cedo. Tô de olho também.